estou carente, é segurado. E ouvir tua voz, encontrar descanso. Pra onde iremos se só tu tens a vida eterna, o caminho, a verdade, a vida tu és. Pra onde iremos se só tu tens a vida eterna, pão da vida do céu que desceu para nós. Pra onde iremos se só tu tens a vida eterna, o caminho, a verdade, a vida tu és. Pra onde iremos se só tu tens a vida eterna, pão da vida do céu que desceu para nós. Fome em meu coração, há uma sede em meu coração. Vem me saciar, só tu podes. Há uma fome em meu coração, há uma sede em meu coração. Vem me saciar, vem me saciar. Há uma fome em meu coração, há uma sede em meu coração. Vem me saciar, só tu podes. Há uma fome em meu coração, há uma sede em meu coração. Vem me saciar, vem me saciar. Pra onde iremos se só tu tens a vida eterna, o caminho, a verdade, a vida tu és. Pra onde iremos se só tu tens a vida eterna, pão da vida do céu que desceu para nós. Pra onde iremos se só tu tens a vida eterna, o caminho, a verdade, a vida tu és. Pra onde iremos se só tu tens a vida eterna, pão da vida do céu que desceu para nós. Há uma fome em meu coração, há uma sede em meu coração. Vem me saciar, vem me saciar, só tu podes. Há uma fome em meu coração, há uma sede em meu coração. Vem me saciar, vem me saciar. Há uma fome em meu coração, há uma sede em meu coração. Vem me saciar, vem me saciar, só tu podes. Há uma fome em meu coração, há uma sede em meu coração. Vem me saciar, vem me saciar. Pra onde iremos
a vida eterna, o caminho, a verdade, a vida tu és. Pra onde iremos? Levante as suas mãos. Só tu tens a vida em sinal de rendição a esse Deus. A vida do céu. Pra onde iremos, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna para nós. Se só tu tens a declare vida essa eterna, canção de todo o seu coração nessa noite. A verdade, Ele é o caminho, a vida tu és. Pra onde iremos, se só tu tens a vida eterna, pão da vida do céu que desceu para nós. Pra onde iremos, se só tu tens a vida eterna? Para onde você tem ido, meu irmão e minha irmã? Aonde você tem buscado? Se só Ele tem palavras de vida eterna ao seu respeito, ao meu respeito. Ei, meu querido, minha querida, você está diante daquele que venceu a morte. Você está diante daquele que morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele vivo está à destra de Deus Pai. Você está diante daquele que tem todo o poder no céu e na terra e debaixo dela. Por isso, quando eu estou diante desse Deus, desse Pai maravilhoso, eu preciso me colocar diante dele com um posicionamento diferente, crendo que ele tem palavras de vida eterna para mim, crendo que ele pode fazer sobre a minha casa, sobre a minha família. Esse é o posicionamento que o Senhor nos chama. Hoje se comemora a Páscoa, e Páscoa significa passagem. Jesus Cristo, Ele passou da morte para a vida, por isso nós estamos vivos juntamente com Ele, por isso nós podemos louvá-lo, por isso nós podemos bendizê-lo, porque eu e você não servimos um Deus morto, não. Para onde iremos, Senhor? Para onde iremos, Senhor? Por isso levante as suas mãos como sinal de rendição a esse Deus. Se você for no túmulo de Maomé, lá em Meca, lá vai estar escrito: aqui jaz os restos mortais de Maomé. Mas se você for lá em Jerusalém, se você for lá em Jerusalém, o túmulo de Jesus está escrito: Ele não está aqui. Ele não está mais aqui, porque Ele ressuscitou, igreja. Ele ressuscitou. Por isso nós vamos declarar esse refrão com fé. Para onde iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Para onde iremos, se só Tu és o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele? Oh! Para onde iremos, se só Tu tens a vida eterna? O caminho, a verdade, a vida Tu és. Pra onde iremos, se só Tu tens a vida eterna? Pão da vida do céu que desceu para nós. O Espírito Santo vem sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Vem sobre o Teu povo,
Gera fé no coração do teu filho e da tua filha nessa noite. Do céu que desceu para nós. De dois homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, você vai declarar a fome de Deus sobre a vida do seu irmão. Você vai declarar sede pela palavra, fome pela palavra, para que o Senhor desperte, para que o Senhor encha o seu irmão de fome e de sede pela palavra dele. Ah, Senhor, há uma fome em nosso coração, há um anseio em nosso coração por mais a tua palavra. Nós queremos nos encher de ti, Deus. Há uma fome, há uma fome em meu coração, há uma sede em meu coração. Vem nos encher. Só tu podes. Há uma fome em meu coração, há uma sede em meu coração. Vem sobre a tua igreja, vem sobre a tua igreja, mais Espírito Santo, fome e sede, em nome de Jesus, seja cheio, seja cheia do Espírito Santo de Deus. Vem me saciar, pra onde iremos se só tu tens a vida eterna, o caminho, a verdade, a vida tu és. Pra onde iremos se só tu tens a vida eterna, pão da vida do céu que desceu para nós. Pra onde iremos se só tu tens a vida eterna, o caminho, a verdade, a Aleluia. vida tu és. Pra onde iremos se só. Declara isso, igreja. A vida eterna, Pão da vida do céu. Pra onde iremos? Declare isso, igreja, de todo o seu coração. Oh Jesus, só tu tens palavras de vida eterna. pra onde iremos? Se só tu tens a vida eterna, pão da Vida do céu. que desceu. Você que ama esse Jesus que vivo estás, começa a aplaudi-lo, começa a glorificá-lo, começa a bendizer o nome dele, começa a exaltar o nome dele. Ele vive e reina para todo sempre. Será se você pode bater palmas mais forte para ele? Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Aleluia! Oh! Xarabá, surianda, alabacás. Ele vive. Ele vive, igreja. Isso é motivo de nós nos posicionarmos, de nós nos colocarmos na posição, de nós nos encorajarmos nele. Você não serve um Deus morto, não.
Você serve aquele que vive e reina para todo sempre. E Ele está aqui. Quantos creem? Quantos creem que Ele está aqui nessa noite? E Ele quer liberar palavras de vida eterna. Ele quer liberar milagres. Ele quer liberar curas. Nesses 40 dias dos milagres de Jesus, eu declaro que Ele irá operar sobre a sua casa. Ele vai fazer, meu irmão, creia, acredite, confie. A palavra do Senhor diz que Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. Aquele que curou no passado, aquele que realizou no passado, Ele é poderoso para realizar hoje aquilo que você necessita. Saiba que você está diante daquele que tem todo o poder. Entenda isso nessa noite. Você não está diante de homens, você está diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E não há nada impossível para Ele. Por isso eu clamo, eu oro para que o Senhor nos enche os nossos corações de fé nessa noite. Enche os nossos corações de ousadia, de intrepidez. Porque Ele vai fazer. Ele vai liberar aquela cura que você precisa. Ele vai liberar aquela provisão que você tanto tem pedido e tem orado a Ele. Ele vai liberar. Oh, Xaramassuriandarabacás. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Gostaria de chamar as crianças, todas as crianças. Continue de pé, estenda suas mãos para cá. E declare poder de Deus sobre a vida dessas crianças. Declare vida de Deus, declare unção de Deus ali no culto delas. Capacitação para as ministras ministrarem ao coração delas. Pai querido, em nome de Jesus, nós ministramos nessa noite poder de Deus. Senhor, que esses pequeninos possam, Pai Deus, conhecer o poder do Senhor, possam ter contato com Deus, com o sobrenatural do Senhor. Pai, eu declaro em nome de Jesus, Pai, nós ministramos o Espírito Santo de Deus, Pai, sobre a vida dessas crianças. Usa cada ministra ali, Senhor, no culto delas, para que elas possam liberar uma palavra que vem, Pai, diretamente do trono do Senhor. Pai, que eles possam entender, que eles possam, Pai, compreender, Deus, que Ele serve a um Deus que pode todas as coisas. Senhor, gera um coração quebrantado na vida dessas crianças, um coração contrito, um coração apaixonado, um coração que deseja o reino, que deseja o Senhor todos os dias. Pai, nós declaramos, Pai, declaramos, Deus, esse coração, Deus, alcançando os seus pais, as suas famílias, as suas casas, em nome de Jesus. E você que crê diz amém. Amém. Podem ir, crianças. Jesus abençoe vocês, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus, graça e paz. Amém. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Glória a Deus. Temos falado nesses dias, nesses 40 dias de milagres com Jesus. Que o Senhor nos encha, que o Espírito Santo de Deus nos encha nessa noite.
aumente a nossa fé para que possamos desfrutar daquilo que Ele tem para nós. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 5. Lucas 5, capítulo 5, versículo 1. Que haja em nós um espírito de discípulos. Olhe para a cadeira que está vazia do seu lado. Olha para quantas cadeiras estão vazias nessa noite. É responsabilidade minha e sua, ao final, contactar aquele irmão que você viu que não veio. É responsabilidade nossa. Ligarmos e falarmos: irmão, cadê você? Senti sua falta hoje. Não deixe de estar, não deixe de congregar. O congregar, ele é vital. É no congregar que nós somos fortalecidos, é no congregar que nós somos alimentados por Jesus. É na comunhão uns com os outros que nós somos fortalecidos em Jesus, igreja. Por isso que nós tenhamos esse papel de cuidar, de ligar para aquele irmão, para aquela irmã, falar: não falte o próximo culto. O Senhor tem feito no nosso meio, o Senhor tem liberado, e eu creio que vai ser assim sobre a sua casa. Eu creio que vai ser assim sobre a sua família. Amém? Vamos tomar esse posicionamento. Quantos podem dizer um amém por isso? Glória a Deus. Jesus e a sobrenatural pesca maravilhosa. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Espírito Santo, Pai, que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Eu oro para que tenhamos entendimento. Eu oro para que tenhamos revelação. Senhor, mas não somente isso, eu oro para que possamos colocar em prática tudo aquilo que vamos ouvir aqui nessa noite. Senhor, ministra ao meu coração, ministra ao coração da tua igreja. Fala conosco, libera da tua unção.
Pai, libera da tua graça. Pai, repreendemos tudo aquilo que vem para roubar a palavra. Repreendemos tudo aquilo que vem para, Deus, dispersar, Deus, o teu povo, para atrapalhar a tua igreja. Senhor Jesus, de ouvir a mensagem do teu evangelho. Senhor, que a tua palavra possa gerar vida em nós, para que possamos, Senhor, sair, Deus, nessa semana, e através de nós, outras pessoas possam receber da vida do Senhor. Em nome de Jesus. Você que crê diz amém. Glória a Deus. Então, igreja, nesses dias nós temos, nesses 40 dias de milagres de Jesus, nós vamos falar sobre cada milagre. Nós vamos passar por cada momento na qual o Senhor operou, na qual o Senhor realizou. Como eu disse, a palavra do Senhor diz lá em Hebreus 13:8 que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Assim como ele operou, assim como ele realizou milagres, ele quer fazer sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ele quer fazer. E nessa noite nós vamos falar sobre essa pesca maravilhosa, no qual gerou o milagre da abundância na vida de Pedro, na vida de Tiago e na vida de João ali, os pescadores. Eles contemplaram um milagre da abundância na vida deles. E nós vamos discorrer sobre alguns princípios que nos levarão a viver o milagre da abundância. Quantos querem viver o milagre da abundância na sua vida? Amém? Glória a Deus. E o primeiro princípio para que nós possamos viver o milagre da abundância é: busque a Jesus pela motivação correta. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim para ele: busque a Jesus pela motivação correta. Lá no texto, no versículo 1, a palavra do Senhor diz: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. A multidão comprimia Jesus porque eles queriam ouvir a palavra de Deus, eles queriam ser alimentados por aquilo que Jesus falava, por aquilo que Jesus pregava. Eles não estavam ali simplesmente querendo receber de Jesus milagres, não. A palavra do Senhor diz aqui que eles queriam ouvir a palavra de Deus. E a primeira motivação que devemos ter ao buscar o sobrenatural de Deus é ter mais da sua presença e conhecer mais da sua palavra. Esse deve ser o primeiro motivo que deve fazer com que nós busquemos ao Senhor. Não são as bênçãos, não são as suas mãos, mas o motivo deve ser buscar a face dele, buscar estar aos pés de Jesus, ter relacionamento com ele. Presença e palavra, busque Jesus pelo que ele é e não por aquilo que ele pode te dar. Busque Jesus por aquilo que ele representa na sua vida e não simplesmente pelo milagre que ele pode realizar na sua vida. Ele quer viver com você uma vida de relacionamento e não simplesmente ser um pai que dá aquilo que o filho pede. Sabe aquele pai ausente que por causa da ausência dele, ele quer suprir o filho com brinquedos, com presentes, porque ele não está presente? Deixa eu te falar, você serve a um Deus presente, que quer se relacionar com você, que quer cultivar um relacionamento de pai e filho com você, que quer conversar com você. É esse Deus, é esse Pai que nós servimos. A motivação não é um milagre. A motivação é a presença de Jesus. Lá em Romanos 10:17, a palavra do Senhor diz, se você quiser pode abrir comigo, Romanos 10:17. Olha o que a palavra do Senhor diz: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Às vezes você se vê esmorecido, às vezes você se vê abatido e fala: Pedro, mas eu não consigo confiar mais, eu não consigo crer mais. Como que está o seu relacionamento com Deus? Você tem buscado?
você tem se alimentado, porque a fé, ela não vai vir do acaso, a fé, ela não vai vir do planeta Terra. A palavra do Senhor diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você tem se alimentado dessa palavra? Você tem ouvido de Jesus nesses dias? Você tem deixado Jesus ministrar o seu coração nesses dias? Porque a única forma de nós recebermos fé, do nosso coração ser cheio de fé, é por meio da palavra. É por meio do relacionamento, é por meio da oração, é por meio da entrega. Só assim nós vamos nos encher de fé. Só assim eu vou poder crer naquilo que a palavra diz para mim. É por meio da fé, a palavra do Senhor diz. Não tem como viver milagres sem fé. Quantos aqui querem contemplar? Quantos aqui querem um milagre do Senhor nesses dias? É por meio da fé que você vai receber. E não tem como ter fé senão por meio da palavra. Não tem como nós crermos no planeta, no acaso. Eu vou ter um pensamento positivo, eu preciso, Senhor, de uma provisão, mas eu vou crer que o universo vai conspirar e tudo vai convergir e alguma pessoa vai vir e vai fazer, deixa eu te falar, isso não vai acontecer. Porque não é o pensamento positivo, não, é a fé na palavra, é a fé em Jesus Cristo que opera. E a única forma de crermos nessa palavra é nos enchendo dela. A única forma de termos fé é sermos alimentados todos os dias por Jesus. Por isso se encha dessa palavra. Busque, debruce sobre essa palavra. Nesses 40 dias, intensifique a sua leitura. Intensifique buscar mais o Senhor. Não simplesmente peça o milagre que você quer, não, mas fale, eu vou ser intencional, eu vou buscar mais da palavra de Deus. Eu quero entender aquilo que Ele tem para a minha vida, porque muitas vezes nós acabamos pedindo de forma errada por não entender, por não saber o que a palavra nos ensina, por não saber aquilo que Ele realmente quer fazer sobre nós. Por isso, busque, se entregue pela motivação correta. Busque Jesus com a motivação correta. Não querendo as mãos simplesmente, mas querendo um relacionamento íntimo completo com Ele. Amém? Se você deseja viver o milagre da abundância em sua vida, segundo o princípio, procure promover o reino de Deus. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga, procure promover o reino de Deus. Olha o que a palavra do Senhor diz no verso 2 e 3 do capítulo 5. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão Pedro, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então se sentou e do barco ensinava o povo. Jesus, ele ali usou o barco de Pedro para que ele pudesse pregar para aquela multidão. Eram muitas pessoas que estavam ali, então ele precisou se afastar um pouco para conseguir pregar, para conseguir falar àquele povo. E Pedro foi usado para que o reino de Deus fosse promovido ali naquele dia. Pedro, ele foi usado para que, através do seu barco, aquela multidão pudesse ouvir de Jesus. E o Senhor nos chama nessa noite para que nós venhamos promover o reino dele. Através do nosso trabalho, através da nossa vida, que você possa promover o reino de Deus ali aonde o Senhor te colocou, que você seja testemunha do Senhor ali aonde o Senhor te colocou, para que você possa viver o milagre da abundância na sua vida. Quando nós promovemos o reino, Jesus, ele vai promover o suprimento em nossas vidas. Amém? Quando você promove o reino, quando você busca
colocar a sua vida em prol do reino, o Senhor, Ele vai suprir aquilo que você precisa. Ele vai suprir as suas necessidades. Porque foi assim que aconteceu com Pedro naquele dia. Quando nós cooperamos, quando nós nos envolvemos, quando nós usamos o nosso trabalho, mesmo em dias difíceis. Porque Pedro, ali naquele momento, ele viveu um dia difícil. Ele não estava tendo um dia alegre, ele não estava tendo um dia feliz, ele não tinha pescado muitos peixes, não. A palavra do Senhor diz que ele pescou uma noite inteira e nada pegou. Pedro, às vezes ali ele estava frustrado, ele estava triste, ele estava cabisbaixo, ele não queria saber nem de emprestar o barco dele para que Jesus pregasse a palavra. E às vezes esse é o sentimento que há em nós, porque é isso que acontece no dia a dia. Nós vivemos dias difíceis, nós vivemos dias onde nada dá certo. E Pedro viveu esse dia. Mas mesmo diante de um dia difícil, mesmo diante de um dia de trabalho onde nada deu certo, ele estava disposto a promover o reino de Deus. Ele poderia falar: não, Senhor, eu não vou emprestar meu barco, eu vou para minha casa, eu estou cansado, eu trabalhei uma noite inteira. O que eu quero saber de palavra ser pregada? Não! Está dando tudo errado, está faltando comida na minha mesa. Está faltando comida lá dentro de casa e o Senhor quer que eu me preocupe com o reino. O Senhor quer o meu barco emprestado. Mas Pedro não, ele se dispôs. Mesmo vivendo um dia difícil, deixa eu te falar, mesmo que você possa viver um dia difícil, mesmo que você está ali no trabalho e nada tem dado certo, promova o reino de Deus ali naquele lugar. Sabe, queridos, porque a provisão virá, o suprimento virá sobre a sua vida. Promova o reino de Deus. Sabe, nós às vezes passamos por um dia difícil e nós queremos só voltar para a nossa casa, mesmo sabendo que nós temos o IC para estar junto com os irmãos. Mesmo sabendo que nós temos ali o discipulado, nós temos ali o evangelismo, onde nós vamos falar do amor de Deus. Promova o reino do Senhor. Promova o reino, porque da sua casa Ele vai cuidar. Promova o reino, porque aquilo que você precisa Ele vai suprir. Coloque a sua vida como altar para promover o reino de Deus. Como eu disse, Pedro, ele trabalhou uma noite inteira. Uma noite inteira ele estava cansado. Às vezes ali a fé dele estava para baixo. Ele não tinha perspectiva nenhuma. Às vezes ele precisava daqueles peixes para vender, para levar o suprimento para a casa dele. Mas mesmo diante desse cenário, Pedro colocou à disposição o seu barco. Ele se colocou à disposição para que aquela multidão ouvisse a palavra de Deus. E são nesses dias quando tudo dá errado, mas mesmo assim nós nos colocamos à disposição de Jesus. É que o milagre vem. É que a provisão vem, é que o suprimento vem. Que o Senhor venha gerar fé no nosso coração nessa noite. Que o Senhor venha nos levantar nessa noite. Não olhe para as dificuldades que você tem vivido. Não olhe para os problemas que você tem vivido. Continue olhando para Jesus. Continue com seu olhar focado em Jesus. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Por isso, igreja, continue olhando para Cristo. Assim como naquele momento, Jesus chama Pedro para fora do barco ali, para andar por sobre as águas. Enquanto Pedro estava com seu olhar em Jesus, Pedro, ele vivenciou o sobrenatural de Deus naquele momento.
Quando ele desceu do barco ali, já tinha tempestade, já tinha ondas altas, mas o olhar dele estava somente em Jesus. Quando nós estamos com os nossos olhos em Cristo, não é problema, não é onda, não é tempestade que vai nos parar. Não são. Por isso, olhe para Jesus. Seja usado por Jesus aonde Ele te colocou, para que o reino dele seja promovido, para que a palavra dele seja liberada. Porque mesmo quando nós estamos abatidos, o Senhor, Ele quer nos usar para que vidas sejam alcançadas. Às vezes é um momento mais doloroso nosso que Ele vai nos usar para curar uma pessoa. Às vezes é um momento mais triste que Ele vai usar você para tocar a vida de uma pessoa. É naqueles momentos onde você não tem o que comer dentro de casa, mas você libera uma palavra sobre a vida de uma pessoa. O Senhor vai fazer sobre a sua vida. O Senhor vai trazer o suprimento, eu declaro. Porque você não anda por aquilo que você está vendo, mas você anda por aquilo que você crê. Pelo aquilo que a palavra de Deus declara sobre a sua vida. Se nós desejamos viver o milagre da abundância em nossas vidas, nós não devemos ter medo da profundidade. Olhe para o seu irmão e diga: não tenha medo da profundidade. A palavra do Senhor diz: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Aqui, nós não estamos falando do natural, mas nós estamos falando de algo espiritual. A profundidade aqui não é o mar, mas nós estamos falando sobre nós, de forma espiritual, irmos para as profundezas. O Senhor, Ele quer nos levar para o mais profundo. Porque são nas profundidades, são nas profundezas que nós somos transformados. É aonde nós não conseguimos ter o controle da nossa vida, que Jesus vem e começa a nos moldar e nos transformar. Ir para a profundidade implica em renúncia. Repita comigo: renúncia. Disposição. Ir para a profundidade implica nisso, igreja. Renúncia. Nós nos dispormos. A religiosidade, ela deforma, mas o evangelho de Jesus aprofunda e molda. A religiosidade, ela quer trazer uma capa, ela quer trazer uma imagem aonde nós parecemos espirituais, mas não somos. Aonde nós parecemos transformados, mas na realidade é só uma máscara. É só uma capa que cobre toda a sujeira, toda a imundície que há dentro de nós. E é assim que os fariseus na época viviam. Jesus diz que eles eram como sepulcros caiados. Não havia realidade naqueles homens. Eles pareciam aqueles mestres que eram que não pecavam, que não tinham erros. Diante da sociedade, eles só apontavam o dedo para aquele povo. Eles só queriam julgar, eles só queriam condenar, mas quando eles olhavam para dentro de si próprios, havia uma podridão dentro deles. Eles eram como túmulos, como sepulcros, aonde só havia morte. Mateus 23, 27, Jesus retrata isso. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Jesus chama aqueles homens de hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Que o Senhor nos livre de sermos como sepulcros caiados. Que de fato nós venhamos buscar o Senhor nas profundezas, aonde Ele pode nos transformar, aonde Ele pode nos lavar, aonde Ele pode gerar uma realidade de fato em nossas vidas. Ir para a profundidade é entregar o controle total
de sua vida Jesus? Por que ir para as profundidades é renúncia? Porque quando nós estamos no raso, nós temos o controle da nossa vida. Nós conseguimos conduzir, nós conseguimos dar a direção. Se eu quero sair da água, eu saio. Se eu quero ir para a direita, eu vou. Se eu quero ir para a esquerda, eu vou. Porque eu estou no controle. Eu estou no comando. Então, aquilo que Jesus diz, eu posso desobedecer. Aquilo que Jesus manda eu fazer, eu posso, assim como Jonas, tomar a decisão de não ir, porque eu estou no controle da minha vida. Mas o Senhor, Ele quer nos levar para as profundezas, porque quanto mais eu caminho em direção ao profundo, quanto mais eu caminho em direção, e a água vai subindo, e a água vai subindo, eu vou perdendo o controle. Até um momento que eu sou levado pelas águas. É isso que Jesus quer fazer conosco. Ele quer nos levar pelas águas tranquilas, aonde Ele vai nos moldar, aonde Ele vai nos transformar, para que possamos nos parecer cada vez mais com Ele. Com certeza Pedro e os outros imaginaram, Ele vai nos levar novamente para o lugar aonde não pegamos nada. Quem sabe foi isso que Pedro imaginou naquele momento. Espera aí, eu estava pescando a noite inteira, eu sou um pescador profissional, eu sei aonde os peixes estavam batendo. E eu não consegui pegar nada. Eu não consegui trazer o sustento para minha casa. E Ele quer me levar para lá novamente. Pedro, ele teve que renunciar ali naquele momento. Ele teve que ir contra a vontade dele, porque às vezes a vontade dele ali era de ir embora, era de ir descansar para no outro dia trabalhar de novo. Mas eles tiveram que renunciar ao seu eu, à sua concepção, para viver o milagre. E se Pedro naquele momento decide ir para casa? E se Pedro naquele momento, mesmo depois de ter promovido o reino de Deus, mesmo depois de ter ajudado Jesus ali com o seu barco, ele fala: não, Senhor, eu já te ajudei, o Senhor precisava do meu barco, mas eu vou estacionar ali, eu vou ancorar, eu vou para casa, descansar. Ele não teria vivenciado o milagre, ele não teria contemplado a pesca maravilhosa. E muitas vezes é isso que acontece conosco. Nós, por ter o controle das nossas vidas, nós falamos: não, Jesus, hoje não. Quando você está prestes a vivenciar um milagre, quando você está prestes a receber aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida, você toma a posição de falar: não, Senhor, hoje não. Você resiste à palavra do Senhor. Você resiste a um direcionamento do Senhor. Você resiste àquilo que Ele tem falado para você fazer, porque você está no controle. Você está no comando. Mas não é isso que o Senhor quer de nós, para que possamos vivenciar milagres abundantes em nossa vida. O Senhor precisa estar no controle, e isso implica em nós irmos para as profundezas. Isso implica em nós nos submetermos à palavra do Senhor. Isso implica em nós nos submetermos à direção que Ele tem dado às nossas vidas. E submissão implica em tomar a nossa cruz. Em tomar a nossa cruz, em tomar o nosso eu, o nosso ego, colocar ele no lugar dele, para seguir aquilo que Jesus quer que nós sigamos. Mas quando isso acontece, nós vivenciamos o milagre. Quando nós nos submetemos ao Senhor e obedecemos a sua palavra, as redes são cheias de peixes. O milagre acontece, a provisão vem, o suprimento vem. E eu quero declarar que nós somos homens e mulheres que vamos nos submeter ao Senhor. Eu quero declarar que nós somos uma igreja que vamos viver no mais profundo, que vamos viver uma intimidade com Jesus, aonde Ele nos molda, aonde Ele nos transforma. E o nosso ego e o nosso orgulho não tem poder sobre as nossas vidas. Amém?
Por isso, deixe o seu eu de lado. Coloque o seu eu, coloque o seu orgulho, coloque os seus achismos na cruz, para que o Senhor possa te transformar, para que o Senhor possa nos transformar, para que o Senhor possa nos moldar, segundo a palavra dEle, segundo a medida que Ele tem para cada um de nós, para que possamos cumprir o propósito. Se você deseja viver o milagre da abundância em sua vida, sempre obedeça às instruções de Jesus. No versículo 5, Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Pedro ali naquele momento ele obedece. Ele crê naquilo que Jesus fala para ele. Ele fala: Senhor, não pegamos nada, tentamos de todas as formas que nós sabemos e nada deu certo, mas sobre a tua palavra. Ali ele obedece à instrução de Jesus. Assim como Pedro, no momento que Jesus o convida para que ele possa andar por sobre as águas, nós compartilhávamos na célula, no nosso IC esses dias. Pedro, ele não foi por conta própria andar por sobre as águas. Pedro, ele não estava ali no barco e avistou Jesus e falou: Jesus, eu estou indo. Não, ele fala: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Pedro, ele não andou por uma palavra própria, mas ele andou com base naquilo que o Senhor havia dito: vem. Sobre a palavra de Jesus, Pedro andou por sobre as águas. Sobre a palavra de Jesus, Pedro lançou as redes e ali as redes foram tomadas de peixes. O Senhor nos convida a andarmos sobre a palavra dEle, sobre as instruções e os ensinamentos dEle, para que possamos viver o milagre da abundância em nossas vidas. Quer desfrutar de milagre abundante em sua vida? Obedeça aos ensinamentos de Jesus. O que o Senhor tem ensinado a você? O que o Senhor tem direcionado a você? O que o Senhor tem dito na sua palavra? Você tem colocado em prática? Porque muitas vezes nós temos a atitude de falar: mas nada está dando certo na minha vida. Tudo está dando errado. Mas nós temos obedecido aquilo que o Senhor nos tem mandado. Nós temos colocado em prática aquilo que Ele tem nos ensinado, domingo após domingo, semana após semana, instrução após instrução. Nós temos colocado em prática os ensinamentos de Jesus. No mundo você vê para crer, na vida cristã você obedece para ver. Repita comigo: no mundo você vê para crer, mas na vida cristã você obedece para ver. Pedro, ele só visualizou ali aquela rede cheia de peixes, porque ele obedeceu. Porque ele falou: Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Quando nós tomamos a atitude de obedecer ao Senhor, igreja, não tem como nós não vivenciarmos um milagre. Quando nós temos a atitude de obedecer a sua palavra, de seguir aquilo que Ele nos ensina na sua palavra, não tem como a provisão vir sobre as nossas vidas. Não tem como. A palavra do Senhor diz lá em Lucas 6,46, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não obedecem àquilo que eu ensino a vocês. Em Tiago 1,22, a palavra do Senhor diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Sejam praticantes, o Senhor nos chama a sermos praticantes, porque senão nós vamos ser como os hipócritas e fariseus daquela época. Eles sabiam, eles conheciam as Escrituras, mas eles não praticavam as Escrituras.
E muitas vezes nós agimos dessa forma. Nós sabemos aquilo que o Senhor tem falado para nós, mas nós não colocamos em prática. E somos apenas ouvintes, e isso faz de nós hipócritas. Porque você não está enganando a outro, você está enganando a você mesmo. Eu estou enganando a mim mesmo quando eu não coloco em prática aquilo que o Senhor me ensina. O seu milagre pode estar a um passo da sua obediência à palavra de Deus. Fala isso para o seu irmão nessa noite. O seu milagre pode estar a um passo da sua obediência à palavra de Deus. Por isso, obedeça. Que nós possamos obedecer às instruções de Jesus. Que nós possamos colocar em prática. Se Ele mandarmos nós ir para a esquerda, que nós venhamos ir para a esquerda. Se Ele falar para mim, lance as redes, que eu venha lançar as redes. Eu vivenciei nesses dias algo que eu nunca tinha vivenciado na minha vida. E eu falava com os meninos ali no IC. Semana passada eu estava com um sintoma de dengue. E eu fui para o trabalho na quarta-feira. Eu acho que já é retrasada. Mas numa quarta-feira à noite eu comecei a sentir dor nas costas, mal-estar. Um corpo febril. Na quarta noite eu tomei um dipirona, na quinta eu amanheci bem e fui para o trabalho. Ali no trabalho eu passei mal novamente. E aí na parte da tarde eu fui numa UPA lá perto, na chácara do governador. E eu estava ali, naquele lugar, e o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. E se você morrer, o que você fez por Jesus? Isso começou a vir muito forte no meu coração. E se eu morrer? Eu estava ali sentindo algo, mas começou e eu entendia que era o Espírito Santo falando comigo. Se eu morrer hoje, qual o legado que eu vou deixar? Ou o que eu fiz por causa de Jesus? E ali o Senhor me impeliu a falar do amor dele para aquelas pessoas. E a orar por cura naquele momento. E ali eu decidi obedecer e deixar de lado toda a reputação, porque a primeira coisa que vem na nossa mente é o que vão pensar de mim. O que vão achar de mim, vão me chamar de louco, vão me chamar de doido, eu vou passar vergonha. E são esses pensamentos que permeiam a nossa mente nesse momento. Mas eu sabia que ele era o Espírito Santo que estava me impelindo de uma forma que eu falei, não tem como eu não fazer. Porque isso nunca havia acontecido comigo. Eu nunca tinha sentido algo daquela forma para fazer, e eu até falei para os meninos na mesma hora, eu mandei mensagem ali no grupo, falei, pessoal, começa a orar aí por mim, porque eu vou falar de Jesus, começa a orar por cura, começa a orar para que o Senhor libere do favor dele. E ali eu coloquei o meu celular no bebedouro gravando, e eu falei de Jesus para aquelas pessoas, e ali eu orei por cura. E eu creio que a semente do Senhor foi plantada naqueles corações. Por causa de uma obediência à instrução que o Senhor me deu naquele momento. Quem sabe uma pessoa precisava ouvir sobre o amor dele naquele momento. Quem sabe uma pessoa foi tocada e foi curada naquele momento. Ou foi para sua casa com aquelas palavras que eu liberei na sua mente. E eu creio e eu declaro que aquelas palavras não irão voltar vazias em nome de Jesus. E é isso que nós precisamos ter para que possamos obedecer ao Espírito Santo. Primeiro nós precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo. Precisamos estar sensíveis à situação. Por mais que, e como eu disse, ali eu estava tendo um dia difícil, ali eu estava com um mal-estar muito grande. Mas eu decidi obedecer à voz de Deus. Eu decidi colocar ali o meu eu, o meu orgulho, a minha reputação de lado. E isso é a primeira coisa que nós como igreja precisamos fazer. Jogue no lixo a sua reputação, igreja. Ontem nós estávamos ali na porta do Buriti Shopping. E sabe, nós como igreja precisamos nos comprometer mais. Nós como igreja precisamos nos posicionar mais com o ID do Senhor. Estávamos mais ou menos, eu acho que uns 15 a 20 irmãos. Mas pensa se estivéssemos em 50 irmãos, como seria poderoso.
Pensa se estivéssemos com a igreja toda ali, num só propósito, de falar: Jesus te ama, Jesus ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou por amor a mim, a você, e há perdão para você. Por isso nós precisamos jogar a nossa reputação no lixo, para que possamos obedecer a Jesus. Porque o Senhor vai nos dar instruções que, se você colocar a sua reputação na frente, você não vai obedecer a Jesus. O Senhor ele vai nos instruir a fazer coisas que, se o nosso orgulho estiver na frente, nós não vamos obedecer a Jesus. Por quê? Porque eu tenho vergonha, porque eu tenho medo, o que vão pensar de mim? Me perdoe a expressão, dane-se o que vão pensar de nós. O que importa é o que Jesus pensa de nós. O que importa são as vidas que estão ouvindo o Evangelho. Vão ter aqueles que vão zombar, sim. Vão ter aqueles que vão nos criticar, sim. Mas nós estamos ali por causa de algo maior, que é Jesus. Nós estamos ali por causa de algo maior, que é o seu Evangelho, que é a pregação, para que vidas sejam arrancadas das mãos do diabo. Por isso nós precisamos jogar fora toda reputação. Por isso nós precisamos jogar fora todo orgulho. E quanto mais rápido nós aceitarmos ir para as profundezas, mais rápido o Senhor vai moldar o nosso coração e vai nos transformar. Amém? A fé é acompanhada de obediência. Se você deseja viver o milagre da abundância em sua vida, você precisa confiar que a sua abundante pesca chegará. Nós precisamos crer que, assim como Pedro vivenciou aquele milagre, Pedro vivenciou depois de um dia difícil, depois de um dia de trabalho angustiante, ele vivenciou um milagre. A pesca maravilhosa chegou sobre a vida dele. Eu quero declarar que a pesca abundante do Senhor chegará sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Deus sempre nos surpreenderá além do que pedimos. Isso é fato. Deus sempre vai fazer além do que nós pedimos. Quem sabe Pedro queria alguns peixes, já era o suficiente para suprir ele naquele dia ou nos próximos dias. Mas o Senhor, quando Ele faz além do que pedimos, além do que pensamos. Efésios 3:20, a palavra do Senhor diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Quantos de nós já não vivenciamos milagres onde o Senhor fez muito mais daquilo que pedimos? Eu creio que todos aqui já sonharam, já pediram algo para Deus, e Ele veio e fez além. Ele veio e supriu além daquilo que você tinha pedido, porque esse é o nosso Deus. Quando Ele opera o milagre, Ele faz de forma abundante. Tudo que o Senhor faz e realiza é de forma abundante. Se você deseja viver o milagre da abundância em sua vida, ande sempre ao lado de pessoas que remam na mesma direção. No verso 7 do capítulo 5, então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Ande sempre ao lado de pessoas que remam na mesma direção. Quem anda com quem Jesus anda, sempre vai ter ajuda para não afundar. Por isso nós estamos aqui como igreja, por isso nós sempre falamos sobre ter comunhão, sobre estar junto, sobre congregar junto ali no IC. Porque nós estamos remando para a mesma direção. Nós estamos remando para o mesmo lado, nós estamos ali ajudando um ao outro. E quando o Senhor vier com um milagre, como eu disse, o Senhor sempre faz abundante, nós vamos chamar os nossos irmãos para desfrutarem daquilo que Jesus fizer na nossa vida. Porque esse é o Evangelho do Senhor.
E muitas vezes não vivenciamos os milagres por andar com pessoas que impedem o agir de Deus em nossas vidas. Por isso nós precisamos estar atentos, por isso nós precisamos ter discernimento da palavra de Deus. E como que eu tenho esse discernimento? Me enchendo da palavra, estando sensível à voz do Espírito Santo, estando sensível àquilo que Ele diz ao meu respeito. E por fim, para finalizarmos, se você deseja vivenciar o milagre da abundância em sua vida, se prostre em adoração diante dos feitos de Jesus. Lucas 5:8, quando Simão Pedro viu isto, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador, pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Precisa haver em nós um sentimento de gratidão pelos feitos de Jesus. Será se nós temos tido esse sentimento de gratidão por tudo aquilo que Deus faz em nossas vidas? Por todos os milagres, por todas as provisões, mesmo que pequenas. Será se nós temos tido esse coração de sermos gratos, de prostrarmos e falar: Senhor, obrigado porque o Senhor tem feito sobre a minha casa. Obrigado porque o Senhor não tem deixado faltar. Você agradece, querido, ali pelo alimento que Ele provê na sua mesa todos os dias. Você agradece, querido, pela provisão, por você conseguir honrar as suas contas ao final de cada mês. Saiba que o Senhor tem provido, saiba que o Senhor tem feito. E ali Pedro, ele teve um sentimento de adoração, de gratidão diante daquilo que Jesus havia feito. Quem sabe ali Pedro teve a provisão de um mês inteiro, de 2 meses, eu não sei. E ele teve ali um sentimento de adoração diante dos feitos de Jesus. Ainda que nós fazemos a nossa parte, o final sempre será resultado do Senhor. Aquilo que era para Pedro fazer, ele fez. Ele tirou o barco, ele levou o barco para as profundezas, ele lançou a rede sobre a palavra de Jesus. Isso nos mostra que nós temos que fazer. Aquilo que é para nós fazermos, Jesus não vai fazer, mas Ele vai liberar o milagre. Ele vai liberar a bênção. Por isso nós precisamos estar prontos, por isso nós precisamos estar obedientes à sua palavra, porque no momento certo Ele vai liberar a palavra de vitória, Ele vai liberar a palavra do comando do milagre sobre a sua vida. Quantos podem dizer um amém por isso? Para concluirmos, você já pode se colocar de pé no seu lugar. A equipe de louvor. Sempre sirva em resposta aos milagres recebidos. Olha para o irmão que está do seu lado e diga isso a ele. Sempre sirva. Mas fala com voz de guerreiro. Sempre sirva em resposta aos milagres recebidos. No verso 10 e 11 a palavra do Senhor diz: como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Pedro. Então Jesus disse a Pedro: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Depois da bênção, diga sim ao envio de Jesus. Ali ele recebeu o milagre, ali ele recebeu a bênção de Jesus. Mas depois o Senhor chama eles para serem pescadores de homens. E assim como o Senhor fez na vida de Pedro, Ele quer fazer em nós. Ele não quer simplesmente liberar o milagre, mas Ele quer nos enviar. Ele quer nos enviar para que possamos ser pescadores de homens. Ele quer fazer um milagre em nossas vidas, mas Ele quer que nós sejamos enviados para que mais pessoas recebam esse milagre. Para que mais pessoas sejam alcançadas por meio deste milagre. Que haja em nós um sentimento de dívida com Jesus, por tudo que Ele já fez e fará em nossas vidas. Sabe, irmãos, esse deve ser o sentimento que deve haver em nós, assim como o apóstolo Paulo, ele diz lá em Romanos, no capítulo 1, verso 14, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes,
Por isso eu estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e depois o grego. Havia no apóstolo Paulo um sentimento de dívida para com as pessoas. Esse deve ser o sentimento que deve haver em nós. Depois de recebermos os milagres, depois o Senhor tem feito tanto, o Senhor tem realizado tanto, e nada do que nós façamos irá pagar tudo aquilo que Ele já fez por nós. Mas esse sentimento de dívida é para que possamos levar esse evangelho a mais e mais e mais pessoas. É esse o sentimento que permeava o coração do apóstolo Paulo. Ele falava: eu não posso ficar somente para mim. Eu não posso somente eu ser abençoado pela pregação do evangelho. E eu tenho esse sentimento de dívida com as pessoas. Que quando você olhar um perdido na rua, uma pessoa na rua, que haja no seu coração um sentimento de dívida para com o próximo. Eu preciso falar de Jesus para aquela pessoa. Porque não é sobre simplesmente receber um milagre, mas é sobre ser enviado para que mais pessoas sejam alcançadas por esses milagres. Para que mais pessoas desfrutem da graça, do amor, do perdão de Jesus. Porque essa é a graça do evangelho. É mais e mais e mais pessoas sendo alcançadas, sendo tocadas por essa palavra que nos transforma, que nos tira das mãos do diabo e nos leva para as mãos poderosas de Jesus. Que nessa noite você venha pedir ao Senhor, que você venha clamar, sim, pelos milagres que você precisa, pela provisão, mas que você venha falar: Senhor, eis-me aqui para ser enviado. Jesus, eis-me aqui para pregar o Teu Evangelho. Porque se não, por que nós estamos aqui? Qual o sentido de nós nos reunirmos se não é alcançar vidas? É simplesmente recebermos os nossos milagres e ir para a nossa casa? Não é isso que Jesus espera de nós. Não é isso que o Senhor quer de nós. Porque salvos nós já somos. Poderíamos muito bem cada um ficar na sua casa. Mas que haja em nós esse sentimento: eu sou o devedor. Eu sou o devedor, eu preciso pregar, eu preciso falar desse amor que me alcançou, eu preciso falar desse amor que me libertou. Eu estava indo a passos largos para o inferno, mas um dia, o verdadeiro amor, Jesus Cristo, me encontrou e me transformou. E eu preciso fazer isso por mais pessoas. E ainda que eu ganhe 1 milhão de pessoas, ainda que eu ganhe a minha família, a minha casa, o meu bairro, eu ainda vou ter esse sentimento de dívida para com Ele. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração nessa noite. Deixa o Espírito Santo de Deus falar no seu coração nessa noite. Nós vamos orar nesse momento, nós vamos clamar para que o milagre, para que a pesca maravilhosa venha sobre a sua vida. Mas nós vamos clamar para que nós sejamos enviados, para que nós venhamos testemunhar os milagres que vão acontecer.